Fala Brasília, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Decolar Travel Show. Eu sou o Willy, como vocês já sabem, mas hoje vou levar vocês para passear de uma forma diferente. Eu aqui da Travel House e vocês aí de casa. Nós vamos atravessar um oceano até a Albânia. Já ouviu falar desse país? Pois se não ouviu ainda, eu vou te provar hoje que é um dos destinos mais legais para viajar. Tem história, tem cultura e praias paradisíacas. Fora o custo-benefício, é um dos países mais baratos da Europa e entrega tanto quanto muitos lugares que eu sei que está no seu imaginário. Então fica até o final do vídeo e se surpreenda com a Albânia. A Albânia fica aqui nos Balcãs, que é um conjunto de países que inclui Montenegro, Kosovo, Norte Macedônia, Croácia. Será que eu tô falando certo? Se eu não tiver, você deixa aqui no comentário se eu esqueci de algum. Mas fica nessa região aqui, fronteira com a Grécia, com a Macedônia, com o Kosovo e com Montenegro. Então tem algumas formas de você chegar na Albânia. De avião do Brasil, você vai desembarcar no aeroporto internacional de Tirana. Mas você pode também ir de barco direto aqui das Ilhas Corfu, da Grécia, direto para a Albânia, e é uma opção também. Então se você estiver viajando pela Grécia, você tem como fazer uma visita para a Albânia e falar assim, não conheço muito bem esse país ainda, não tenho muita segurança de ir para lá, então você pode tirar uns dias da sua viagem pela Europa para ir para conhecer a Albânia. Então uma opção é da Grécia para a Albânia, outra forma também é da Itália. Você vê que tá pertinho aqui, ó, se a gente colocar, tá pertinho da bota. Então tem como você pegar um voo low cost, por exemplo, e ir direto para a Albânia. Então você experimenta, por exemplo, um pouco do litoral italiano e um pouco do litoral albanês. Agora eu vou te dar algumas razões para viajar direto para esse país. Você pode passar de 7 a 15 dias lá e vai ter muita coisa para fazer. E aí, bora explorar aqui comigo? Começando pela capital, Tirana. Vamos olhar aqui. Ó, uma curiosidade que tem em Tirana, que eu gosto muito, eu já viajei para Albânia e passei 3 meses lá. E eu me apaixonei pela capital Tirana. A Albânia tem uma história bem complicada. O país se abriu para o mundo em 95, se eu não me engano. Produção, coloca aqui na tela a data corretinha. Até então ela era fechada. Agora que está começando movimento pro turismo e tal, e as pessoas estão começando a conhecer a Albânia e desmistificar aquela imagem que tinha da Albânia de guerra, conflito, não sei, um mistério que se pairava pelo país. E aí o prefeito de Tirana, que não é o recente, mas passou, ele era um artista plástico. E aí ele começou a grafitar prédios, zonas públicas, praças públicas, faixa de pedestre, tudo ele começou a colorir para a cidade ganhar uma nova vida e as pessoas terem uma perspectiva mais otimista da vida delas, na nova vida, né, já que tinha saído daquela situação. Ó que louco. E aí Tirana é uma capital muito colorida e muito receptiva. E aí Tirana, o que fazer em Tirana? Então quando a gente vê aqui em Tirana o que tem pra fazer, a gente consegue ver algumas das coisas aqui, ó. Tem essa praça Skanderbeg. Tinha que colocar no Google Tradutor pra saber, porque o língua é difícil. É uma mistura de latim com grego, com um monte de coisa aí. Então é uma praça que tem muito arquitetura, mistura um pouco com o que é a Albânia hoje, com um pouco da União Soviética também. Então tem prédios bem quadrados e tal, então é legal, que é parte da história. Tem alguns monumentos lá, e é uma praça bem colorida, bem viva, tá vendo? E é onde as pessoas se concentram. Eu lembro que quando eu fui pra Tirana, eu fiquei muito impressionado com como as pessoas usam as zonas públicas, assim, jovens, por exemplo. Raramente eu via jovens no celular, a galera tava sempre andando de skate ou de patins, ou conversando nas praças públicas, sabe? Existe uma vida, rola uma vida. A Tirana é muito viva, sabe? Andar de bike e tal. Aí tem a Torre do Relógio. Você pode subir lá na Torre do Relógio e ter uma vista panorâmica de 360 da cidade. Lá também tem alguns prédios públicos e tem uma mesquita. Porque a Albânia é um país muçulmano, você acredita? 64% da população é muçulmana. Outra dica legal de Tirana são os bunkers, porque a Albânia tem essa coisa na história deles também. O tirano, na época, ele era paranoico com invasão, com ataque nuclear. As pessoas que viajam pela Albânia meio que ficam caçando bunkers, porque tem eles nas montanhas, tem bunkers na praia, tem bunkers na cidade. É muito doido você viajar por lá e encontrar bunkers. E aí alguns desses viraram museus, então o próprio governo
se apropriou, né, era deles, mas enfim, transformou em galerias de arte ou em museus para contar essa parte da história da Albânia, e outras pessoas também pegaram. Então, por exemplo, às vezes você vê um bunker que tá no quintal da casa de alguém, virou um forno de pizza. Mas nem só de capital se constitui um país, né? Vamos falar agora de algumas cidades legais que você pode conhecer na Albânia. Então, eu dividi em algumas categorias que eu criei aqui. As vilas medievais, que são as cidades mais históricas da Albânia e tem uma estética bem única e é muito interessante viajar por elas, e eu vou te mostrar por quê. Coloquei também alguns lugares de natureza. Então, a Albânia tem umas piscinas termais de vários níveis de temperatura, que é incrível, com vista para as montanhas. Enfim, vou mostrar para vocês também. Outra categoria é os Alpes albaneses. Então, a Albânia não é só calor, não é só mar azul turquesa, mas também tem neve, tem uns picos bem legais para você ter aquele clima, sabe? Aquele clima fundir, que você fica numa cabana de madeira, olhando a montanha nevada pela janela e esquiando. A Albânia também tem disso. Por último, não menos importante, pelo contrário, eu acho que é o motivo de muita gente estar nesse vídeo, a Riviera Albanesa, que é simplesmente espetacular. Então vamos começar com as vilas medievais. Uma chama Girocastra. Essa vila é muito legal, ela tem umas casas com telhados de pedra. Tá vendo essa estética? Sempre tem uma mesquita, como eu falei pra vocês lá no começo, a Albânia é muçulmana. Mas é legal que se eu não te falasse isso, você chegasse no país, você nunca suspeitaria que eles são muçulmanos, porque eles não usam a vestimenta muçulmana, como o hijab, por exemplo. Então eles não são muçulmanos como os árabes. Então, lá em Girocastra, você vê muito essas casinhas assim, ó. A cidade é quase construída verticalmente, sabe? Porque é um morro, um monte, e aí vai construindo uma casa em cima da outra. E os telhados, eles são feitos de pedra. Tipo, as telhas são feitas de pedra. É muito legal isso. E aí, lá tem várias lojinhas de artesanato, lojas de tapete. A tapeçaria deles é bem única. Eles têm uma estampa que é bem bonito, assim. É meio étnico, mistura com um pouco de persa. E aí, quando a gente anda pelo centrinho histórico de lá, a gente encontra muitas lojas que tem essa tapeçaria. Outro lugar também que é da seção Vila Medieval é Berat. Essa cidade é conhecida como a Cidade das Mil Janelas. Eu vou te dizer por que agora. Porque quando você olha, você vê centenas, ou melhor, milhares de janelinhas assim, ó. Quem passa dentro das ruas da cidade vê várias janelinhas. E aí ficou conhecida como a Cidade das Mil Janelas. A cidade é construída meio que verticalmente, então tem ladeiras, muitas ladeiras. E as hospedagens, além dos hotéis, então tem hotéis de vários níveis. Lá também você pode ficar na casa das pessoas e fazer as refeições lá. A família prepara o café da manhã, o almoço, a janta, e você fica num quarto convivendo ali com eles, e que é bem gostoso também. Então existe ainda esse lado caseiro da Albânia que não se perdeu, porque eles são um país que recebe o turismo muito recentemente. Vamos agora para outra parte da Albânia. Já que a gente tá aqui em Berat, Girocastra, eu queria mostrar para vocês um lugar de natureza bem legal. Essa é uma dica aí pessoal minha, que é Permete. É uma cidadezinha bem pequena, ela não é uma cidade turística, não tem muita estrutura para o turismo, deve ter uma pousada, um guest house ou outro, mas o legal de Permete é o seguinte, você pode fazer um bate-volta para conhecer as termas. Você pega uma estrada assim, que você pode alugar uma bike e dá pra ir de carro também. Transporte público não chega lá, então o ideal é você ou alugar um carro, que é uma coisa que eu recomendo, assim. Tem poucas operadoras de aluguel de carro na Albânia, mas as que tem funciona. E lá também ainda existe uma relação meio informal, assim, porque quando você aluga um carro, às vezes você pode chegar diretamente lá no lugar e você consegue alugar, ou reservar por WhatsApp. Você quer planejar melhor a sua viagem e quer fazer tudo com antecedência, você consegue sim, que lá tem operadores de aluguel de carro, e é legal que te dá uma liberdade. Então você pode ir de norte a sul da Albânia de carro, que você em poucos dias você consegue fazer. Como eu falei, não é um país grande, então você consegue ir lá dos Alpes da Albânia até Butrint, né, tipo até a última praia, e atravessar isso em poucos dias. E você consegue ver as diferentes Albânias. Então, sem dúvida, é uma forma que eu recomendo viajar de carro pela Albânia. Chegou aqui em Permete, vou mostrar pra vocês as termas. Eu tenho um vídeo maravilhoso, assim, que quando eu tava viajando pela Albânia, e aí eu ficava chocado, assim, com as paisagens. Eu me sentia como se estivesse dentro de um filme. Porque, assim, eles ainda têm a tradição do pastoreio. Então, muitas famílias ainda são pastores de ovelhas, que passam de geração em geração. Então, não vai ser raro você estar viajando pelas estradas da Albânia e você ver milhares de ovelhas, assim. Então, isso dá um ar bucólico, sabe? De paisagem cinematográfica, e é muito gostoso. E aí, quando eu estava indo para a Permete,
a gente passa pelo rio Vlore. O rio Vlore é um rio verde, mas ela tem uma água meio leitosa, sabe? Sabe aquele verde leitoso? Que também já é diferente pros nossos olhos, né? Do olho do brasileiro é difícil a gente ver esse tipo de água aqui. E aí você vê o rio serpenteando assim a estrada, literalmente. A paisagem geralmente é muito plana, então você vê uma grande planície. Então assim, é um visual que seu cérebro até demora um pouco pra ver. Eu estou sonhando? Isso é real. É gratuito, é aberto ao público, assim, não existe, não é privatizado, então você não tem que pagar ingresso, nada disso. Ela fica lá, no meio da estrada, e aí muitos albaneses vão depois do trabalho relaxar ali numa piscina de água quente e tal. Então se você for durante o dia da semana, é capaz de você achar ela vazia só pra você. E aí, olha que lindo, é cheio dessas pontes arqueadas também, que faz parte também da estética da Albânia, essas pontes medievais, onde são passadas as ovelhas. Então, às vezes você tá ali viajando, você vai ver várias pontes assim, arqueadas de pedra, e aí as ovelhinhas passando assim no meio delas. Então, imagina a cena. Se eu ainda não te convenci para Albânia, mostrando a capital e mostrando as vilas medievais, quem sabe agora falando dos Alpes albaneses. A Albânia tem um conjunto de montanhas incrível e fica ali pertinho da fronteira com o Montenegro, que é outro país do conjunto, que nós vamos falar agora, mas quem sabe se vocês querem ouvir falar de Montenegro, deixa aqui nos comentários que a gente habla de Montenegro também. E os Alpes albaneses fica lá no norte do país. E aí tem 2 parques que eu recomendo visitar. Tem o Valbona Valley, que é muito legal para quem gosta de trilha, para quem gosta de trekking. E para chegar no Valbona, você pode ir de barco. Então tem um ferry, que você pode colocar o carro nele e atravessar até a vila de Valbona. Ou você pode também, se você não tivesse sem carro, você pode entrar nesse barco também e atravessar o rio. E é muito lindo a travessia do rio. Ó que legal, aí tem esses barcos que eles vão pelo vale, então vai atravessando no meio das pedras. E a viagem até as vilas de Valbona já é uma viagem incrível por si só, sabe? Se fosse só esse passeio de barco, eu acho que já valeria por essas fotos aqui, né? Já é uma razão, já é um motivo. Mas aí chega nas vilas de Valbona. Então, deixa eu colocar aqui. Então, se você quer pegar um inverno gostoso, com carinha de inverno, olha que lindo as paisagens lá do Valbona Valley. Então são montanhas geladas e cabanas de madeira. Então o pôr do sol é incrível, é muita neve, muito frio. E essa cara de Alpes, de novo, como eu falei, com um custo muito menor do que vocês fossem, por exemplo, para os Alpes suíços. Ok, já falamos de cidade grande, já falamos de paisagens naturais. Que tal agora a gente ir para a praia? Vou apresentar para vocês agora a Riviera Albanesa, que tem uma das costas mais bonitas do mundo, e eu vou te mostrar por quê. A Riviera Albanesa é uma mistura da Riviera italiana com a Riviera grega. Então tem elementos da Grécia, muito firmes, né, como são essas orlas, muita bougainville, é muito florido, e a água azul, turquesa. Olha essa praia, sério, é surreal. E aí, dependendo da quantidade de dias que você tem, da sua disponibilidade, você pode pegar as principais, que geralmente é Vlore, Saranda e Kisamil. Mas entre essas 3 mais famosas, tem outras praias também bem legais de ver. E aí, dependendo da quantidade de dias que você tá, ou se você tiver de carro, você pode ir parando em cada uma delas. Esse é o cenário, essa é a Albânia. Eu espero ter te dado várias razões para conhecer esse país maravilhoso que vai das montanhas nevadas a um litoral azul turquesa. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa um like, se inscreve no canal se ainda não inscreveu, porque ainda vai vir muito mais vlogs e vídeos assim informativos para você conhecer lugares que talvez você nunca pensou em viajar, e eu estou colocando essa sementinha aí na sua mente. Por hoje é só, te vejo na próxima parada, seja lá fora ou aqui dentro da nossa Travel House. Tchau!